para discutirmos, conversarmos um pouco sobre a nossa segunda competência, que tem por título o Manifesto dos Pioneiros ao Golpe de 1964. Bem, nesse primeiro tema, que fala sobre o Manifesto dos Pioneiros, primeiro vamos saber o que foi esse Manifesto dos Pioneiros. Ele foi um documento elaborado na década de 1930, para ser mais preciso, final de 1932, início de 1933, elaborado por intelectuais e professores de autoestima da época. Esse documento ele foi elaborado a pedido do próprio presidente da República, Getúlio Vargas, que havia assumido a presidência através de um movimento político da época que nós chamamos de Revolução de 1930. E ele foi convidado, juntamente com o ministro da Educação, para participar da 4ª Conferência da Educação. E ele pediu que fosse elaborado um documento que representasse a base educacional da Revolução de 1930. Enfim, esse documento ele foi redigido por Fernando de Azevedo e contou com a assinatura de 23 homens e 3 mulheres. Entre eles nós podemos citar Anísio Teixeira, Lourenço Filho, e esses dois intelectuais, juntamente com Fernando de Azevedo, eles são conhecidos como os 3 cardeais da Escola Nova. Esse documento ele foi publicado nos principais jornais do país e representavam, sinceramente, essas ideias de uma linha liberal da educação desse período, uma tendência liberal da educação. E o que era que pedia esse documento? O que era que solicitava? A princípio, eles solicitavam a organização do sistema educacional brasileiro, porque para esses intelectuais, na verdade, não existia sistema de educação. E eles solicitavam que esse sistema ele fosse realmente organizado. Então, algumas ideias e princípios que são considerados revolucionários, eles apareceram nesse manifesto, o chamado Manifesto dos Pioneiros. Mas quais eram as principais ideias desse documento que é tão importante para a história da educação do Brasil? Bem, essas ideias que solicitavam a organização do sistema de ensino brasileiro, elas já estavam presentes nas várias reformas estaduais que aconteceram em 1920. No entanto, essas reformas, elas, apesar de terem diminuído muito o índice de analfabetismo no país, elas não conseguiram resolver o problema, pois na década de 1930 ainda 65% da população brasileira era analfabeta. E o que era que tem de tão importante nesse documento? Em primeiro lugar, no Manifesto dos Pioneiros, esses intelectuais afirmam que os alunos eles devem ser educados de acordo com suas aptidões naturais, ou seja, o sucesso do aluno aconteceria a partir de sua capacidade e não estaria determinado de acordo com a sua condição socioeconômica. Ou seja, o que se via naquela época era que a maioria da população, que era de uma classe social baixa, pobres, podemos dizer, estavam fora da escola, enquanto as pessoas que eram ricas, quando chegavam a certa situação de uma classe média alta, conseguiam chegar aos mais altos níveis da educação do país. E eles achavam que isso era democraticamente impossível, errado, não poderia continuar no nosso país. Enfim, eles defendiam também uma escola laica, ou seja, essa escola não poderia constranger o aluno a seguir qualquer doutrina religiosa. E eles afirmavam também que os professores, as escolas deveriam utilizar das mais diversas ferramentas para facilitar o aprendizado do educando. Essas ferramentas poderiam ser também as mais modernas da época. Nós podemos citar o rádio, o disco, entre outras, não é? O que estivesse no mercado de moderno e que pudesse ser utilizado no campo educacional estava valendo.
Então, no que diz respeito à política educacional, eles foram extremamente vanguardistas, podemos dizer. Eles afirmavam que a educação era responsabilidade do Estado. Então, se é uma responsabilidade do Estado, a escola ela deve ser pública. A educação é um direito de todos. Então, se ela é direito de todos, é importante que ela seja gratuita. Porque o aluno, a criança, cujos pais eles não pudessem pagar a escola, eles teriam a escola pública e gratuita para o seu filho estudar. E a escola também deveria ser obrigatória, ou seja, vamos responsabilizar os pais em manter os seus filhos na escola. Eles defendiam também a coeducação, ou seja, meninos e meninas estudando juntos. Enfim, eles defendiam também a profissionalização do professor. A formação do professor ela deveria ser em nível superior, de tal forma que o professor ele estivesse preparado para lidar com a complexidade do ensino. E defendiam também uma unidade salarial para a formação do Estado Social do Trabalho na educação. Bem, o Manifesto dos Pioneiros ele foi extremamente importante, ele influenciou bastante a elaboração da nossa Constituição de 1934. E nessa Constituição já se mencionava a elaboração da nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E na década de 40, o projeto ele iniciou um processo de elaboração e tramitação no Congresso. E esse projeto de lei ele passou ao todo 13 anos tramitando no Congresso. Quando estava prestes a ser votado, o deputado Carlos Lacerda, ele lançou um substitutivo a essa Lei de Diretrizes e Bases. Associado a esse substitutivo, ele lançou um sofisma. Esse sofisma dizia o seguinte: se a educação era um direito da família, os pais tinham o direito de escolher entre ter um ensino oficial ou privado, e era o dever do Estado garantir essa escolha. Então, se é dever do Estado garantir essa escolha, o nosso deputado Carlos Lacerda, ele afirmava que era justo que o Estado pegasse uma parte da verba pública que seria utilizada nas escolas públicas, no ensino público, e que essa verba ela fosse uma parte dela destinada para manter as escolas privadas. Enfim, esse sofisma que nós chamamos de uma falsa verdade lançada para a discussão pública pelo deputado Carlos Lacerda foi o gatilho detonador de um novo manifesto, desta vez no final da década de 1950, em 1959, o chamado Manifesto, mais uma vez, em defesa da escola pública. Bem, esse novo manifesto, ele foi assinado por mais de 100 intelectuais e professores. Muitos deles também foram autores do primeiro manifesto, na década de 1930, o chamado Manifesto dos Pioneiros, e acrescentado agora por novos intelectuais, entre eles o nosso presidente, antigo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Então, esse novo manifesto, apesar dele mencionar o Manifesto dos Pioneiros, se referir a ele tem uma nova característica agora. Ele agora defende veementemente a escola pública. E inicialmente ele critica a organização do ensino, afirmando que era uma organização arcaica e deficiente. Critica o ensino primário, que naquela época ele estava dividido em até 4 turnos. Critica o curso técnico, caracterizando de insuficiente para a demanda, ou seja, para a procura, até porque o país nesse momento está vivendo um desenvolvimento industrial muito intenso. Então, se está se desenvolvendo a indústria pede formação no curso técnico, e esse não existia. Ele criticava o baixo nível do secundário, com professores considerados mal preparados, mal remunerados e desatualizados. Eles denunciavam a precariedade das instalações escolares.
criticavam também a proliferação de faculdades, principalmente de filosofia, e denunciavam que 12 milhões das nossas crianças, metade delas, estavam fora da escola. Porém, os manifestantes de 1959, eles reconheciam que parte desses problemas vividos pela educação naquele momento eram fruto do crescimento populacional, da industrialização e da sua consequente urbanização. Porém, eles chamavam atenção para a falta de espírito público, a falta de planejamento e a falta de investimento na educação pública. Assim, os manifestantes de 1959 chamavam atenção para 3 pontos do substitutivo de Lacerda. De acordo com a proposta do deputado, o ensino ele seria ministrado pelas escolas privadas e de forma suplementar pelas escolas públicas. As escolas privadas não seriam fiscalizadas por órgãos públicos e o Estado ele bancaria, subvencionaria as escolas privadas com uma parte das verbas que seria destinada para a escola pública, seria dada para as escolas particulares e o argumento era que era uma maneira de equiparar o que os professores das escolas públicas recebiam como remuneração, equiparar com os professores das escolas privadas. Esses 3 motivos são considerados por esses manifestantes como inaceitáveis. Eles seriam inaceitáveis por todos, por professores, por intelectuais, por estudantes, porque ele ia de encontro a todo e qualquer princípio democrático. Assim que vemos que o Manifesto de 1959 é uma defesa clara da escola pública para fortalecimento das instituições democráticas, em defesa, porque essa escola pública ela formaria cidadãos para o trabalho e promoveria o desenvolvimento econômico e formaria, sim, homens harmoniosos, desenvolvidos, capazes e empreendedores. Enfim, em 1961, a nossa primeira LDB ela foi aprovada. Ela finalmente foi aprovada no nosso Congresso. Porém, ela não representou realmente conquistas para a escola pública, pois ela foi, na verdade, fruto de vários acordos, de várias tendências, de ideias em defesa da escola pública ou em defesa da escola privada. E, na verdade, o que temos no final é um documento simples, sem muitas... que promovessem grandes transformações na educação e que apenas sistematizam, ou seja, organiza o sistema educacional brasileiro. Ou seja, ela não promoveu e nem garantiu a educação para todos no país. Enfim, após a aprovação da nossa LDB, em 1964, temos o chamado golpe militar. E o que representou o golpe militar para a educação do país? A princípio, nós podemos citar 2 pontos extremamente importantes. Em primeiro lugar, a reforma universitária e, em segundo lugar, a ampliação do ensino fundamental obrigatório para 8 anos. Porém, a maior marca da educação nesse período foi a repressão. A repressão com prisão de professores, líderes estudantis e o recolhimento de bibliografia considerada perigosa para a manutenção do regime. Assim que houve o golpe, a camada média que apoiou o golpe de 1964 começou a fazer suas reivindicações. E a primeira grande reivindicação foi justamente a reforma universitária. Para realizar essa reforma universitária, em primeiro lugar, eles fizeram um acordo com uma instituição norte-americana para a expansão do ensino superior sem comprometer o orçamento do governo. Em segundo lugar, foi a transformação do vestibular em um concurso público, pois até 1968, para se ingressar na universidade, bastava ter uma nota mínima, o que ocasionava a criação de um número de excedentes. Mas com o Decreto-Lei de 477 foi dado às universidades e às entidades escolares o poder de
desligar e suspender professores, estudantes e funcionários envolvidos em atividades consideradas subversivas, ou seja, perigosas ao regime. No que diz respeito ao ensino fundamental, houve um aumento de vagas no ensino fundamental, pois uniu-se o ginásio, o primário, o antigo primário ao ginásio, formando aquilo que nós chamávamos e conhecíamos de primeiro grau. Na América Latina, até essa data, o Brasil era o único país que mantinha o ensino fundamental obrigatório em 4 anos. A partir de então, passa a ser obrigatório 8 anos. E acabou também nesse período com o chamado exame de admissão, que era um curso, um teste que alunos que faziam o antigo primário faziam para poder ingressar no ginásio e dificultava a permanência do aluno na escola. Isso provocou o crescimento da rede, porém não havia recursos para mantê-los. No que diz respeito ao segundo grau, todo ele, a proposta do regime era que todo ele fosse profissionalizante, mas até 1985 o regime não conseguiu implantar esse modelo. Bem, aqui termina a nossa segunda videoaula. Na próxima videoaula trataremos sobre a identidade profissional e o projeto político-pedagógico. Até lá!